Tá no mudo, Silvia. Boa noite a todos. Hoje, dia 11 de fevereiro de 2024, nosso último encontro da leitura de verão da obra de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Nepe Alcione, é com enorme prazer que nós estamos iniciando o estudo da noite de hoje. Vou iniciar com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O trecho que está em Os Tormentos Voluntários. O homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade, sem mescla, não existe na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de a procurar nos prazeres da alma, que são um antegozo dos prazeres celestes, imperecíveis. Em lugar de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo, é ávido de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa singular, parece criar propositadamente tormentos que não cabe senão a ele evitar. Haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e o que os outros possuem lhes causam insônia. Os sucessos dos seus rivais lhes dão vertigem. Sua emulação não se exerce senão para eclipsar seus vizinhos. Toda sua alegria está em excitar nos insensatos como eles a cólera do ciúme de que estão possuídos. Pobres insensatos, com efeito, que não sonham que talvez amanhã lhes será preciso deixar todas essas futilidades cuja cobiça envenena sua vida. Não é a eles que se lhe aplicam estas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque seus cuidados não são daqueles que têm compensação no céu. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aqueles que sabem se contentar com o que se tem, que se vê, sem inveja, o que não tem, o que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico porque se olha abaixo de si, em lugar de olhar acima. Verá sempre pessoas que têm menos ainda. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas. E a calma, no meio das tempestades da vida, não será felicidade? Fenelon, em Leão, 1860. Então, nesse sentimento de harmonia, vamos, em humildade e amor, agradecer a Deus, ao Pai e ao Filho, e agradecendo profundamente essa jornada de estudo que hoje se encerra nesta noite. E a gente reconhece que cada passo foi dado, foi uma oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual. E por isso, humildemente, te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que a gente recebeu ao longo desse caminho. E nesse momento de encerramento,
pedimos a sua benevolência e sabedoria para que esse projeto de valorização à vida na espiritualidade possa continuar a florescer e a irradiar luz nos corações amigos. Que cada palavra dita, cada gesto de amor e de compreensão seja um testemunho do teu amor, da tua infinita misericórdia. Imploramos, ó Deus, pelo amparo de todos os nossos irmãos que se encontram em meio a dores emocionais, em meio a vazios existenciais. Que todos esses nossos irmãos possam sentir a sua presença, reconfortante em seus corações, guiando-os para fora das sombras e conduzindo-os para a luz do seu amor e a paz interior. Que a luz da tua verdade possa iluminar a cada um de nós, nossos caminhos, o caminho de todos os nossos irmãos. Que a nossa fé seja renovada a cada dia e a cada estudo que a gente possa se encontrar, tanto presencialmente, tanto virtualmente, quanto em desdobramento. Que a gente possa se fortalecer em seu amor e na sua fé. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. É contigo, primeiro slide. Ó. Silvia. Posso ir? Esse Isso. primeiro? Ai, que bom, Vamos então. lá. Então, vamos lá. Enquanto o homem não for estudado na sua realidade profunda, ser espiritual que é preexistente ao corpo e a ele sobrevivente, muitos difíceis serão os êxitos da ciência médica na área da saúde mental. As doenças psíquicas, dentre as quais se destacam pela alta incidência as obsessões, continuarão ainda a perseguir o homem. Então, esse trecho está em Temas da Vida e da Morte, de Manuel Filomeno de Miranda, né? E aí a gente vê esse fenômeno, né, que ocorre quando um espírito interfere negativamente na vida, né, de uma pessoa encarnada, causando perturbações mentais, emocionais e até mesmo físicas, né? E muitas das vezes tem origem em encarnações anteriores, né? Essas obsessões espirituais. E ela vem vindo, né? Tanto encarnado quanto desencarnados, eles têm raízes em experiências passadas que podem muitas vezes continuar além da morte do corpo, né? E continuar. E o que gera com essas obsessões? Gera ódio, gera amores frustrados, cobiças, invejas, ciúmes, possessão. Esses sentimentos que, condicionados muitas vezes, que vão sendo adquiridos ao longo das encarnações, de várias encarnações, quando
junta com um obsessor, vai criando uma vibração negativa, vai criando laços negativos e obsessões vão se formando. E tanto um quanto o outro, eles vão sendo tanto um quanto o outro, tanto o perseguido quanto o perseguidor, eles estão no mesmo nível de evolução. E aí facilita aquela ligação fluídica entre eles. E essa complexidade de obsessão espiritual e a importância de compreender esse processo de obsessão, muitas vezes, para poder tratar de forma adequada, aí que surge a necessidade de você olhar para o ser como um todo. Porque as obsessões, elas perseguem o homem, chegando a ponto de controlar, muitas vezes, o livre-arbítrio, as suas vontades. E aí ele encontra ciladas, ele encontra tentações que envolve ele em compromissos mais graves e acaba afastando aquele irmão, aquele ser, dos recursos do auxílio de Deus, do auxílio da espiritualidade amiga, das vibrações boas, e dificulta ainda mais a cura perfeita, né? A cura integral. Então, essas obsessões espirituais, essas doenças psíquicas, se elas não forem olhadas como um todo, se o ser não for olhado como um todo, se o ser humano não for estudado como um todo, se ele não for olhado como um todo, se ele for apenas tratado e não superficialmente, se aqueles resgates, os problemas enfrentados da vida, como parte de um processo de resgate de vidas passadas, aquela busca de equilíbrio evolutivo não vai, enquanto o homem não for compreendido em sua realidade profunda, como um ser espiritual, será difícil obter sucesso na sua saúde mental. Então, o homem ele tem que ser entendido como um ser preexistente ao corpo físico, como além do corpo físico, como um ser que sobrevive ao corpo físico, que implica, né, a gente olhar além da medicina, um olhar mais profundo da medicina, um olhar mais além, olhar para os aspectos emocionais daquele ser humano, o aspecto mental, o aspecto social, o aspecto espiritual, porque ele carrega de várias vidas essas relações, esses laços que ele se formou e essas vibrações. Jaime, meu querido. Sabe, se você estava falando, eu estava lembrando de uma apresentação que eu estava preparando. E essa apresentação falava da nossa necessidade como individual, né?
na busca do equilíbrio ou da harmonia com o poder divino, ou com a natureza, ou como quer que você interprete Deus na sua vida. Por quê? Porque nós nascemos, fomos criados, o nome que se queira dar, do poder do amor. Então nós nascemos para vibrar no amor, no bem e tudo isso. Por nossas escolhas incorretas, nós nos afastamos desse caminho. Nós tomamos com base no orgulho, com base na vaidade, com base na ignorância, né? Tudo pode ser resumido na ignorância, né? Quando eu ignoro o real porquê das leis divinas estarem regendo o universo, eu, ignorante disso, eu saio do caminho. Saindo do caminho, eu fico propenso a esses desequilíbrios, né? Que são manifestos na forma de conflitos, dor, sofrimento, tudo isso. E o que eu queria trazer aqui, então, obviamente, né, todos nós, né, não sou só eu, não é só você, todo mundo que vive nesse mundo, nessa orbe de provas e expiações, nesse padrão vibratório, nós ainda não temos a consciência plena, podemos até ter a consciência intelectual, né, que a gente está estudando a doutrina nos traz, as informações do que são as leis e por que a gente deve estar atrelado a ela, mas nós ainda não introjetamos, nós ainda não conseguimos, de uma maneira mais adequada e profunda, esse entendimento que é necessário para estar harmonizado com o poder de Deus. E aí, uma coisa que é bastante interessante, até para estudar em outros momentos, mas esse que eu queria trazer, duas observações. Primeiro, essa desarmonia, por exemplo, da raiva, da inveja, da lamentação, qualquer que seja o conflito, qualquer que seja a postura vibratória em desacordo, ela tem a potencialidade de chegar ao nível celular da mitose, da divisão das células. E por esse desequilíbrio energético, interferir no automatismo divino que fez essa célula não pensar, mas dividir a si mesmo da melhor forma, podendo criar situações de tumores, câncer, e aí vai. Olha só a gravidade, né, que a gente, eu não percebia dessa forma, até começar a estudar um pouco mais aprofundado a questão da influência negativa dos nossos pensamentos, como é importante a gente ter a vibração alinhada com essa questão, e isso me impactou bastante, né? Então, eu já tinha uma tendência a ser poliana, né? Assim, não no sentido de achar que tudo é maravilhoso e o mundo é belo, porque é, né? E tudo é maravilhoso porque é, mas no sentido de buscar treinar a minha mente mais do que os meus olhos, a reconhecer nas piores situações, entre aspas, que ocorrem na minha vida, as coisas boas que elas vão me trazer. É um treino, né? A gente treina no vício, a gente treina na virtude. Qualquer um dos dois nós vão ficar bom. Eu prefiro tirar mais tempo do vício e colocar mais tempo na virtude. Ainda não consegui, mas estou a caminho. Então essa foi a primeira observação. E aí na segunda observação, recentemente, eu voltei a fazer academia, só esteira para manter a minha forma arredondada, né? Mas eu utilizo esse tempo, porque para mim é muito difícil ficar na esteira sem pensar em nada, né? Eu começo a me dispersar, movimentos, né? E então eu ouço obras, livros, audiolivros espíritas que me ajudam, né, duplamente, no meu corpo e na minha mente. E recentemente, ouvindo o Missionário de Luz, tem uma parte do Missionário de Luz, quando eles estão preparando a reencarnação do Sigismundo, tem uma conversa que eu acho que atrelada a isso que eu comentei na questão do nível celular, da vibração no nível celular, tem uma conversa onde, eu não lembro, acho que não é o Alexandre, acho que é o responsável pelo departamento genético que está cuidando de Sigismundo. Ele fala o seguinte: olha, nos primeiros 21 dias é muito importante que todo o trabalho seja feito de uma maneira a não influenciar a questão da agregação das células, a divisão e agregação das células, para que o feto, né, se confirme da maneira como é. Essa é a primeira observação. Na segunda observação, tem uma passagem que o Alexandre fala para o Sigismundo nesse processo: Sigismundo, levante-se, pare,
porque esse seu padrão mental pode interferir na forma como o corpo, o seu próprio corpo vai se estabelecer. Então, essas 3 colocações, só para reforçar e trazer tudo isso que você está falando, Silvia, é muito importante, né? Na questão da gente entender que tudo origina-se no espírito, tudo do espírito, né? Algumas no perispírito. Mas por quê? Porque o espírito não soube se comportar em algum momento, tomou uma decisão errada, isso afetou o perispírito vem, afeta a criação do corpo, e a gente tem milhares de explicações na doutrina para isso. Então, dada essa importância, e por que que isso acontece? Porque nós somos co-criadores. Voltando à primeira frase da minha inserção aqui, nós somos fagulhas divinas. Nós nascemos para vibrar no amor. Só que a gente se perdeu, né? A gente não conseguiu, né? Somos teimosos, somos orgulhosos, queremos achar atalhos, às vezes entendemos que nós sabemos mais do nosso destino do que o próprio Deus, e isso nos afastou. Quanto mais nos afastarmos, mais essa desarmonia vai imperar, mais o caos vai imperar. Quanto mais nos aproximarmos, nos abrindo mão do orgulho, vaidade e outros tantos, mais estaremos alinhados, harmonizados com a frequência de Deus na nossa vida. E nessa harmonização, a vida vai ser infinitamente mais fácil. Não vai haver problema? Claro que haverão. Sempre vai haver. Porque este é um mundo de provas e expiações. Mas a nossa perspectiva de enfrentamento muda. A nossa vibração nos coloca aliado ao planeta, à espiritualidade amiga e à vontade de Deus. E isso torna suportarmos a dor de uma maneira diferenciada. E aí, quando a gente passa por esse suporte, a vida passa a fazer outro sentido, o sofrimento passa a fazer outro sentido, e tudo começa a se alinhar, né? Esse é o exercício de poliana que eu tento fazer na minha vida 24 horas por dia. Às vezes falha, né? Mas, assim, tô mais para lá do que para cá, tá bom. Era isso aí. Oi, João, boa noite, bem-vindo. A gente colocou esse texto do Manuel Filomeno justamente porque ele é um expertise nas questões de transtornos mentais, né? A leitura dele é fabulosa. E aí, como a gente está terminando também o estudo da obra, e há ainda, sim, muito preconceito com as pessoas que sofrem de questões de saúde mental, né? Se você tem diabetes, você toma insulina não sei quantas vezes por dia, está de bom tamanho. Ninguém nota, né? Agora, se você disser que está tomando medicação para depressão, vai todo mundo puxar o pezinho para trás. Ainda temos muito disso, né? E principalmente nós espíritas, né? Temos que considerar a questão da sobrevivência do espírito. Já não é de hoje que o ser humano tira a própria vida. Já não é de hoje. Olha lá Judas na época do Cristo. Que o arrependimento, boa noite, Carlos, o arrependimento doeu a ponto dele tirar a vida. E nós, quando nós conversamos com pessoas com doenças psíquicas, a gente vê essa história do passado. Então, as doenças psíquicas, assim como qualquer coisa de nascer sem um braço e uma perna, são dentro do planejamento reencarnatório conforme a nossa necessidade, né? O perispírito vai ser moldado, o perispírito vai ser moldado com as nossas posturas passadas. E as da frente, nós estamos moldando hoje. Então, é importante a gente considerar aquele irmão que está num sofrimento, seja o grau que for, não é pena, mas compaixão. E, graças a Deus que ele está com essa oportunidade, resgatando,
refazendo o seu perispírito, avaliando muita coisa. E a gente tem que acompanhar. Então, é importante a gente ter isso em mente. O ser humano é biopsíquico, espírito social. Tem um monte de nome que se atrelou. E a gente precisa olhar esse ponto, né? É muito importante. Silvia, era isso? Posso seguir ou queria comentar mais alguma coisa? Como é que tá? Não, pode seguir. Pode seguir, Vera, que eu acho que como essa introdução, né? Há muitas obsessões espirituais, né? Há muitas influências negativas, então isso está amplamente presente nas nossas vidas, né? Então é vigiar mesmo. Inclusive tinham estudos que diziam, né, um grande percentual nos hospitais psiquiátricos eram obsessões que não eram trabalhadas, né? Tinha também muito, antigamente, aquelas questões de aquele serzinho que é rebelde, que não está em acordo com o da sociedade, então, né, davam um jeito de botar ele no hospital psiquiátrico, mas enfim, né? Então, seguindo o nosso livro da Joana, né, o capítulo 28, ele já ali no comecinho, deixa eu abrir o meu aqui, né? Ele traz dias venturosos. Ela traz vários exemplos, se vocês derem uma olhada, né? E aí ela coloca, olha ela de novo, né? Porque a Joana é danada. Eu estou fazendo um outro curso daquele livrão, bem bom. Gente, tu descobre coisas maravilhosas. O pensar dessa mulher é fantástico, né? Enfim. Acreditou-se que as aquisições de fora poderiam aplacar as angústias e as necessidades internas. Vê se isso não é o dia a dia de hoje. A gente buscou, na nossa ânsia de preencher alguma coisa, a gente buscou no externo. Na roupa, no dinheiro, na posição social, nos títulos, sei lá mais em quê. Mas continuam essas coisas não preenchendo. E aí a gente escuta muita, mas muita gente dizer: eu sinto um vazio. Como é que nós vamos saciar essa ânsia que estamos sentindo? Vivendo num mundo materialista, eu não sei vocês, mas geralmente o ser humano ele é meio imediatista, né? Ele quer coisa para ontem, né? Eu quero ser um ser evoluído. Amanhã, um top. A partir de amanhã. Sendo que tudo é um processo evolutivo, né? A lagarta primeiro se arrasta, fica no chão, né? Passa por um momento de grande esforço quando ela vai para dentro do casulo, muda toda a sua casca ali, o seu esqueleto, praticamente, para ganhar asas e voar. E nós, seres humanos, por causa daquela coisinha chamada orgulho e vaidade, queremos, a partir de amanhã, ser um ser evoluído, top de linha, que caiu errado nesse planeta, né? Diga, Jaime. Eu estava pensando aqui, outra frase que eu vi um dia desses, que o tempo é uma ferramenta usada por Deus exatamente para quebrar isso, né? A gente realmente, assim, é da nossa natureza. Por quê? Porque, infelizmente, ou felizmente, nesse momento nós somos muito mais materiais do que imateriais, ou que sutilizados. Então, a gente recorre ao que a gente tem. Então, eu acho que eu sou pobre, eu quero ser rico. Aí eu me enriqueço. Aí, tá faltando alguma coisa aqui. Não preencheu, como você falou, né? E enquanto eu não abro os meus olhos para o real tesouro da vida, e eu não vou dizer, né, aqui quais sejam, porque cada um tem a sua lista,
Mas, enquanto eu não abro os olhos para os verdadeiros tesouros que acompanham o espírito, que são as conquistas do espírito, eu vou continuar nessa. E Deus simplesmente permite. Ele usa o tempo em seu favor de quebrar a cara, voltar, quebrar um pouquinho menos, voltar, quebrar um pouquinho menos, voltar, falar, chega, não quero mais quebrar a cara. Nesse aspecto. Aí, como nós temos que seguir a perfeição, você imagina quantas vezes nós vamos ter que quebrar a cara ainda, né? Só que a gente está buscando essa perfeição, essa felicidade em coisas imediatas, rápidas, e que têm prazo de validade curto. Porque quando eu morrer, os meus bens materiais vão ficar. Os meus títulos vai para a lápide do túmulo no máximo. Aí, anos depois, aquela lápide está podre lá, caindo aos pedaços. Mas as aquisições internas são elas que vão satisfazer essa necessidade interna. Às vezes, muitas vezes, né, nós não estamos prestando atenção realmente às nossas potencialidades, no que nós somos capazes. E estamos nivelando por baixo. Mas deixa a Silvia. Silvia, diga, por favor. Eu ia falar que é uma forma de fuga da realidade, né? Porque tenta-se aliviar a angústia e uma necessidade interna, mas evita um confronto com a causa, né? Com a causa real, com as aflições mentais, emocionais, ao buscar aquela satisfação não apenas no mundo material, mas acaba negligenciando as suas necessidades, né? Tem uma coisa, se nós espíritas que estudamos sabemos intelectualmente disso, você está na família certa, no país certo, na cidade certa, na posição social certa, no corpo físico necessário, nós já entendemos isso. Mas será que internamente a gente realmente consegue? Se amanhã aparece na nossa... Porque eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei daqui a meia hora, quanto mais o dia de amanhã, né? A gente planeja. Mas, se por uma necessidade de aprendizado meu, ou eu morro, ou um parente morre, ou acontece um acidente, como é que eu, espírita, sabendo que nada é por acaso, estarei me portando, né? Então, imagina aquela pessoa que não tem esse conhecimento, que não conseguiu ainda interiorizar isso. O mundo está cheio de espetáculos, de atrações maravilhosas, promessas maravilhosas. E como a gente ainda é fraquinho, tanto no pensamento crítico como numa análise, né, realmente aquilo ali é necessário. Gente, os caras vendem a mãe. E você até para pensar que pode ser um negócio bom. E depois, se eu me jogar para comprar, eles colocam para venda num carro, faz uma propaganda como se fosse, é só tu querer. Tem todo um envolvimento, e aí a gente quer aquela coisa imediata, que é para ontem, e a gente pode acabar se envolvendo, né? E se frustrando e causando mais dores para nós mesmos.
Mas a Joana vem dizer que, apesar de tudo, o Jaime, não é ser poliana, mas é fato. O mundo está melhor. Está. Vai olhar a história da humanidade. Não está perfeito, tá? Longe de ser perfeito. Mas está melhor do que antes. Está. Eu estava lendo justamente a história da Joana. Joana, quando era esposa de Cusa, né? Elas tinham... Era curioso, porque a mulher que fosse pega em adultério era apedrejada. Mas ela fazia o adultério com quem? Sozinha? Não, né? Então existia muita questão diferente, mas a Joana vem nos fortalecer que, apesar de tudo isso, hoje a gente está um pouco melhor. E se há tantos irmãos encarnando com necessidades, cuidados maiores na questão da saúde mental, é uma bênção e uma oportunidade de aprendizado e de resgate deles e de todos que estão envolvidos na situação. O Senhor segue contigo e jamais te deixará sós. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e o será amanhã. O Cristo está conosco, está nos orientando. Olha aí as bênçãos que nós temos na vida. É necessário ter olhos de ver, né? A própria dificuldade, a própria tarefa me é uma bênção, mais árdua que parece. Mas como ninguém ganha uma tarefa mais pesada do que pode aguentar, do que precisa fazer, se eu tiver fé, se eu confiar nesse processo, a gente continua. A questão aquela da célula, da mitose, de todo o processo da constituição do nosso perispírito, é um estudo fantástico, maravilhoso. É que aqui a proposta era ir mais devagar por enquanto, né? Mas se nós observarmos, todo o processo é fantástico. E Kardec já trazia a proximidade da espiritualidade com ciência. Eu não sei nos estados de vocês, aqui a MERGS, né, que é da AME, Associação Médica Espírita, e a Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul, é muito forte. Tem feito muito trabalho bacana. E aí, quando você para olhar essa proximidade da ciência com a espiritualidade, é fantástico. E a Joana vem reforçando isso para a gente, né? Passando aqui um pouquinho, o outro capítulo vem falar da inveja, que alguém falou já de inveja aqui hoje, né? Foi Silvia, né? Falou da inveja na leitura. Vocês não conhecem isso, né? No dia a dia de vocês, não tem ninguém invejoso, nenhuma situação dessa, nunca acontece, né? É tudo de boa. Ia falar. A inveja. Entre as imperfeições de caráter humano, descendente direta do egoísmo, destaca-se a inveja. Essa dissolvente manifestação da imperfeição moral. A gente é ser gregário. Fomos criados para viver juntos. Tudo bem que tem a individualidade, tem o eu, que eu preciso fazer o meu aprendizado. Mães, é coletivo também. Existe o ser coletivo. E nós não vamos caminhar, ser felizes, maravilhosos, enquanto tiver um monte de gente mal de vida.
Outro dia eu estava brincando aqui, que na minha rua, eu moro numa rua, não moro em um bairro bacana. E passa um sujeito com um Camaro todo envenenado, todo chique. Aí eu fico, como é que você acha que está feliz? Porque você tem um Camaro, um BMW, sei lá o quê, e anda em lugares, pelo menos o asfalto não é muito bom. Aí o ser humano, quando está lá no convívio com os colegas de trabalho, colega de escola, com os amigos, com a família, alguém dá um passo a mais, em vez do apoio, em vez de se alegrar, puxa, ele está conseguindo seguir, ele está conseguindo evoluir, ele está conseguindo melhorar a vida, o pensamento é de inveja. Talvez porque, o que seja a inveja, né? Ela é descendente do egoísmo. Eu quero fazer o caminho, eu quero evoluir, eu quero conseguir aquilo. Só que o outro conseguiu na minha frente. Bom para ele. Por que eu não vou apoiar, né? Mas ainda nós temos essa imperfeição moral que nos faz olhar o outro, o progresso do outro com inveja. Diga, Jaime. Quer que eu volte? Pensando aqui, a inveja, por que eu invejo, né, alguém? Acho que, na verdade, é uma insegurança sua de não reconhecer as suas próprias potencialidades, né? E saber que você pode, tanto quanto A, B ou C, chegar em tudo que for possível. Então, essa falta de olhar para dentro de si e reconhecer as suas próprias potencialidades meio que cria em mim uma defesa, né? Que me faz olhar o outro com inveja, porque senão tem que olhar para dentro de mim e falar assim, por que eu não estou conseguindo aquilo? E isso necessita de uma coragem moral imensa, né? Porque você precisa se despir e falar assim, não estou porque sou preguiçoso, não estou porque eu não estou estudando, não estou porque qualquer que seja o motivo, né? Então, esse confronto de você com você mesmo, para rebater a inveja, né? Acaba sendo o caminho mais fácil. Eu olho para o outro e falo assim, ele tem, mas eu queria ter, eu mereço, porque eu sou bom, eu sou legal, eu sou bonito, eu sou magrinho, tenho olhos azuis, por que eu não consigo, né? E aí você destina a energia que deveria ser voltada para si reconhecer, mudar e conseguir atingir aquilo ou até mais, ou até menos, e se adequar com aquilo que você tem para a sua vida, vira inveja, né? Eu fico pensando como essa uma das explicações do que possa ser a inveja, né? Porque outra coisa que eu tenho reparado muito, né, assim, principalmente para fazer algumas apresentações, se eu pretendo falar sobre alguma coisa para alguém, eu preciso entender bem sobre o que eu estou te falando. E às vezes a gente ouve inveja, compaixão, amor, e a gente só tem a visão superficial. Então a gente precisa dar uma descida, né? E entender lá no último, no último não, no grau mais profundo que eu tenho capacidade de entender, que parto da premissa que estou longe de saber tudo, não tenho essa capacidade nem essa inteligência, mas nesse mergulho você acaba florescendo muitas informações que são úteis para você mesmo, né? Principalmente. O que eu vejo da inveja, né? Ela, literalmente, ela envolve o outro, né? Ela envolve o conviver, né? E a não aceitação de si mesmo, porque envolve o olhar para o que o outro tem, e ela envolve, e a partir da inveja, ela é responsável por tantas tragédias sociais, pois ela leva as pessoas a adotarem tantos comportamentos competitivos para alcançar os seus objetivos, né? E da inveja surgem
tantos sentimentos, emoções perturbadoras, e que acaba prejudicando a pessoa que não consegue ver o outro e não consegue aceitar a si. Então, esse ser, o possuidor de inveja, né, ele precisa ser visto como um ser total, né? Ele precisa ser como lá no começo, né? Olhar, ele precisa ser olhado além do seu corpo físico, né? Porque o que carrega dentro dele para ainda ele não estar se aceitando e ainda estar naquela condição de não conseguir conviver e ver o outro. Não aceitar o coletivo, né? Convívio, a parceria. Ele quer ele progredir, ele seguir à frente, né? Agora, teve uma vez que eu estava num trabalho de evangelização, alguma coisa assim, e algum adolescente jovem falou alguma coisa, eu queria ser não lembro qual era o jogador, Ronaldinho, uma coisa assim. Sabe que ele se tornou o que se tornou? Não foi à toa. Sabe quanto eles têm que fazer de treino? Sabe quanta canelada eles tomam? Quantos tombos? Quanto tem que fazer exercício físico? Eu quero fazer esse exercício. Se a gente, né, luta. Eu hoje disse para minha filha, hoje eu já bati todos os exercícios da academia da semana, só hoje. Aí ela, não vale. Pode ir para a academia amanhã. A gente quer ficar sentado, mas evoluir, né? É o egoísmo, né? E aí, se o outro vai na frente, eu me dou todo, né? A existência terrestre possui como finalidade psicossociológica, atendendo ao instinto gregário, a preservação da solidariedade, deixando-se magoar pelos próprios insucessos ou atormentadas pela sede de viver em regime de exclusão, somente assim, se permitindo usufruir da fugaz felicidade, voltam-se com tenacidade contra todos aqueles que lhe parecem ameaçar o triunfo ou odeiam a glória não conseguida. E aí ela vai na veia, né, dessa imperfeição que é a inveja que a gente tem, infelizmente, ainda bastante por aí, né? E que vai gerando muito sofrimento. O invejoso, sem dúvida, é muito infeliz. Portanto, padece emoções perturbadoras que a ele mesmo prejudicam. Sabe aquela história de você quer ter uma fortuna, quer ser rico, milionário, mas aí começa a gerar medo, porque você não pode sair na sociedade, não pode sair na rua, não pode sair com o teu BMW sem proteção. Por quê? Você começa a criar, né, sofrimentos, perturbações, emoções perturbadoras. Enquanto que se a gente trabalhasse no coletivo, trabalhasse de uma forma mais solidária, a gente ia gerar menos sofrimento para a gente. E, gente, esses sofrimentos, em uma encarnação, eles podem chegar ao ponto de continuar e de causar transtornos psíquicos na vida futura. Eu adorei isso no livro da Joana. Não sei se vocês leram.
Mas imagina que você tem um zero. Você é um zero. Você é neutro. Se você ficar desse lado do número 1, não tem nada. O 1 é 1, não é? Agora, se eu ficar à direita, ao lado, eu transformo a nós. Nós passamos a ser 10 e não 0, 1. É muito interessante de pensar como é que nós estamos nos colocando ao lado do outro. Quando Joana de Cusa, né, conheceu Jesus, Cusa era um alto administrador dos romanos, judeu, mas também auto-administrador dos romanos. Para ficar bem na foto, ele cultuava os deuses romanos, e naquela época, César era o deus. Ele implantava essa ideia, todos têm que venerar a César. E Joana, quando conheceu Cristo, aquilo ficou confuso, difícil. Ela queria que Cusa, o marido, conhecesse e aceitasse ao Cristo. Por outro lado, ela, como mulher, era tratada como mulher, porque naquela época a mulher era só servia para ser cria e cuidar da cria e cuidar da casa. O que o Cristo disse para ela? Vai para casa e ama teu marido como um irmão sofredor. Então, Joana foi para casa e passou. Oi, Elaine. Boa noite, bem-vinda. Obrigada, querida. Os últimos serão os primeiros. É isso. Então, Joana passou a viver, olhar aquele marido dela como um irmão ignorante, como a gente estava falando antes. Ignorante por falta de conhecimento, ainda muito enraigado o egoísmo, o orgulho, né? O que aconteceu? Ele morreu depois, óbvio. Né? Perder os bens foi uma coisa só. E aí Joana continuou trabalhando, né? Ela ajudava, como ela era rica, ela tinha dinheiro, ela ajudava aquela parte burocrática, né, do Cristo, lá ajudava a comprar pão, essas coisas todas. Mas depois ela, com a morte do marido, perde os bens, aí tu deixa de existir, né? E ela continuou cuidando do filho, cuidando dos filhos de outras mulheres, sempre determinada, até que ela foi para a fogueira por conta de seguir o Cristo, né? E o filho foi junto. E o filho chorava e pedia para ela abdicar, né? Porque eles queriam que ela abdicasse do Cristo. E ela não cedeu. Não cedeu. E um soldado perguntou para ela, porque o filho estava ali na mesma fogueira pedindo, pelo amor de Deus, para ela abrir mão. E ela não abriu mão, porque ela visava um futuro muito melhor. E aí o soldado debochado, né? Isso que o Cristo ensinou para vocês, a morrer no sacrifício, e ela retornou para ele. Ensinou a morrer, mas também a te amar. Deu aquele balde de água fria. Então, nós precisamos viver no coletivo, estar do lado do outro. Quem sabe o que Cusa aprendeu depois dessa encarnação, né? Eu, pessoalmente, não tenho conhecimento de novas encarnações dele. Deixa eu ver alguma coisa.
ela estava do lado direito dele, né? Então, vamos seguir aqui. Vida é movimento. E quando é bem direcionado em ações edificantes, transforma-se em bênçãos que alegram e libertam das más inclinações. Vida é movimento, gente. Vida é fantástica. Tudo é movimento. Tudo. A própria pedra não é totalmente sólida. Existe um movimento de energia ali. Nós somos movimento. Tudo é movimento. Vida. Nós somos vida. Toda a natureza é vida, é Deus. E quando é bem direcionada, a Joana passou a cuidar do marido, passou a ter um outro olhar com o marido. Ela passou a direcionar a energia dela e acabou transformando em bênçãos. E isso que alegra, isso que liberta, porque as más inclinações causam, sim, sofrimento a todos nós, quando a gente ainda persiste nela. Conquista plena da felicidade ainda é uma aspiração humana que não se consegue na Terra em razão de vários fatores, especialmente a organização fisiológica. Aí, o corpinho, né? A jovem aqui hoje foi se aventurar o dia inteiro, agora está toda dolorida e amanhã vai ser terrível. Nosso corpo impõe limite. Por outro lado, nós precisamos cuidar dele. Jaime, academia não é só para andar na esteira. Precisa trabalhar. A gente precisa. Hoje, até isso a ciência nos trouxe, que é necessário os exercícios físicos para manter a nossa saúde física e mental. Então, é muito interessante a gente cuidar. Agora, essa conquista da felicidade ainda não é desse mundo. A gente tem uma felicidade relativa, momentos felizes, depende muito do nosso aprendizado, da nossa evolução, para a gente poder se sentir realmente feliz. Quando é que eu me sinto realmente feliz? Quando eu compro uma roupa nova? Daqui a um mês essa roupa não está mais nova. Já não tem mais o mesmo efeito. Agora, eu postei esses dias, não sei quem me segue, um vídeo, foi o Alberto Almeida que colocou uma criança com um copinho, né? Sabe aquelas tampinhas de potinho, né? Para mim aquilo é tampinha do fermento, potinho de fermento. Segurando o potinho com água, e o beija-flor veio beber água na mão dele, no potinho, né? Gente, esse garoto dava uma gargalhada tão gostosa, uma coisa tão natural. Aquilo é um pouquinho do que a gente pode imaginar que seja felicidade. O beija-flor, na maior tranquilidade, foi, bebeu água, aí voou um pouquinho, e a criança devia ter uns 3, 4 anos, igual faz com gato. Ele fez assim, o beija-flor voltou, tomou mais um pouquinho. Não é melhor do que ter um BMW? Você ter um beija-flor bebendo água na tua mão? Depende, né, de cada um. Mas ainda não temos a condição dessa felicidade almejada. Se a gente acha que vai ter, a gente está enganado. A gente vai tropeçar. Até aí tudo bem?
Tudo bem. quietinho. Quietinho hoje. Tá tudo comportadinho hoje. Essa frase, a conquista bem rapidinho, plena da felicidade, me fez lembrar Madre Teresa de Calcutá, quando ela disse como poderia ser feliz vendo o irmão sofrer dessa forma, com aqueles que ela cuidou, né? E ainda hoje nós também ouvemos tanto sofrimento na Terra, toda sorte de sofrimento, da fome, né, a miséria e a violência. A violência ainda graça em nosso planeta. É certo que, graças a Deus, já evoluímos bastante, já conseguimos ver mensagens positivas também, né? O amor espalhando pela Terra de alguma forma, mas a violência, infelizmente, ainda é graça. Então, essa conquista plena, primeiro a gente já sabia, pelo que Jesus disse, né, que meu reino não é desse mundo, então essa felicidade, com certeza, plena, será quando nós não tivermos mais orgulho, egoísmo, né? E por aí vai. Obrigada. A Madre Teresa, ela ensinou muito, né? Tantos outros, Madre Teresa, tantos outros, a irmã Dulce, Gandhi. Nossa, quantos espíritos já reencarnaram nesse planeta, dando exemplo, vivenciando, e a sociedade ainda repudiando essas verdades. Porque eu não vou conseguir fazer o mesmo que Madre Teresa. Alguém aqui consegue abdicar de tudo que tem, virar noites cuidando de pessoas doentes, não tendo muito o que comer também para poder dividir? Alguém consegue? Tem que ser um espírito evoluído para fazer isso. Tem que ser. Mas nós estamos a caminho. Vamos chegar lá. Precisamos nos dedicar um pouquinho mais. A felicidade começa no indivíduo quando ele adquire discernimento sobre a realidade transitória da existência. Se eu acredito que essa encarnação é tudo, eu vou sofrer. Quando eu começo a discernir que é transitório. Gente, quantos casos de pessoas que tinham tudo lá no Rio, não vou me lembrar o ano, mas tinham. A gente soube que a mídia acabou dizendo, colocando, uma família que sempre foi rica. Tinha uma vida maravilhosa, de acordo com a matéria, né? E, por uma jogada mal feita, o pai da família, né, o responsável, gente, ele perdeu tudo e mais um pouco. Menos a saúde. Mas ele não conseguiu enxergar ali. Tudo bem, eu não consigo mais ter esta vida que eu tinha, mas eu posso começar do zero. Eu posso trabalhar. Conhecimento é algo que ninguém perde. Ele não aceitava que ele e a família dele vivessem uma situação pobre. Ele matou todo mundo e se matou. Ele não aceitava. Ele não aceitava. Ele não conseguia enxergar uma virada. Tudo é fase. Hoje eu tenho saúde. Amanhã pode ser que eu não tenha. Assim como as coisas ruins. Eu posso estar doente, numa dificuldade financeira,
Amanhã eu posso virar, amanhã eu posso mudar. Quantas coisas mudam de um dia para o outro, se transformam totalmente. E a nossa encarnação é um flash na eternidade. Então, a felicidade ela vai começar quando a gente adquirir esse discernimento de que estamos numa realidade transitória. Diga, Silvia. Quando você falou desse exemplo, né, desse triste exemplo, eu lembrei de Jó, né, no Primeiro Testamento, né, que ele enfrentou grandes desafios e foi considerado o maior sofredor, né, da Bíblia, né? Ele passou por tantas provações, por tantos sofrimentos, também perdeu toda a família, perdeu todas as posses, todos os bens materiais, perdeu os amigos, apoio, e apesar de tudo, ele se manteve fiel a Deus, né, Jó? E recusou-se a amaldiçoá-lo, né? Como no Primeiro Testamento fazia-se muito, né? Então, história de Jó e tantas outras, um exemplo de paciência, né? De fé inabalável diante do sofrimento, diante da adversidade, como no slide anterior, né? O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não que sofrimento. Olha, aquele ali está sofrendo. É resgate de outra vida, deixa ele. Não, não é assim, né? Eu posso ajudar? Eu vou ajudar, né? Até acho que o sofrimento maior de alguns é exercício para a gente, né? Porque a gente vai desenvolver muita coisa se a gente botar a mão na massa. Mas o sofrimento não é fácil, mas faz parte da nossa experiência e é transitório, isso é certo. Aí doeu. A felicidade depende da perfeição moral e não é a do outro, é a minha. Ela esqueceu de dizer isso. A minha felicidade depende da minha perfeição moral. E aí, quando a gente foge e deixa para amanhã, para a tela, empurra para frente, a gente está adiando a própria felicidade. A gente está aprendendo, porque a humanidade já foi muito mais cruel, muito mais cruel. Basta ler a história da humanidade que nós vamos ver o quanto foi terrível, né? Hoje a gente tem um olhar diferente para evitar algumas coisas, né? E aí, tudo bem? E aí, Joana coloca: ser a manifestação do bem e da paz, onde te encontres, estarás em pleno reino de Deus que se origina no coração jubiloso. Aí, se a gente parar para pensar lá antigamente, os conceitos antigos, né? O reino de Deus era um lugar, lá, não sei aonde, mas era lá. Assim como o inferno também era lá, né? Resolveram colocar o inferno no meio do planeta. Mas, se eu me movimento no bem, adquiro a paz interna, que a gente falou em outros capítulos, dessa
constituição da minha paz, eu estarei em pleno reino de Deus. Ou, ao contrário, eu estarei em pleno inferno. O reino de Deus não é um lugar lá em cima nas nuvens, acima das nuvens, da estratosfera, o que seja. É um estado de espírito. Nós podemos estar nesse reino de Deus. Ainda não, né? Ainda não estamos muito confiantes, não estamos muito persistentes no trabalho. Então, acho que talvez a gente ainda esteja caminhando muito lento para isso, né? E aí o Cristo veio dizer para nós: vós sois deuses. Todo esse livro, essa obra de Joana, ela traz umas colocações que a gente se remexe na cadeira, né? Dói um pouquinho. Mas o Cristo já nos ensinava que nós somos deuses. Depende da nossa disponibilidade, do nosso trabalho. E, gente, eu acho que a coisa melhor que tem na vida é a gente saber que evoluiu pelos nossos próprios pés, com o apoio de muitos espíritos, mas com as nossas decisões, com o nosso esforço, com o nosso caminhar. Isso é muito importante. Às vezes a gente quer melhorar, né? Mas às vezes a gente toma uma tropeçada, dá lá um chute numa pedra, e aí fica incomodado, volta um pouquinho, né? Mas a gente pode continuar, porque isso é o que a gente consegue fazer hoje. É pouquinho, bem pouquinho. Eu trouxe que tem gente que fala muito melhor do que eu trouxe um trechinho de uma palestra que o Sérgio Lopes, lembra que eu falei para vocês do Sérgio Lopes, que é um psicólogo psiquiatra aqui de Pelotas, lá do sul do estado, e em 2013 ele fez, deixa o livro lá, ele fez a palestra do Código do Monte, que é um livro, que é o Código do Monte, que é um livro muito legal da gente ler, e ele fez um fechamento que eu acho que ficou muito lindo. Depois eu coloco no grupo a palestra, quem quiser assistir a palestra inteira, porque não dá aqui 1 hora e lá vai tal. Só uma palhinha, o fechamento, que eu acho que ele fala, fecha o que a gente se propôs a fazer no estudo do livro, quando a gente trouxe. É difícil? É. Tem um monte de gente que diz, estudar Joana, pula fora, né? Mas eu acho que a gente consegue. Deixa eu compartilhar. Ele está aqui já na pontinha. Silvia, me avisa se o som está direito, depois, tá? Vou compartilhar. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se quiserdes. O reino de Deus está dentro de vós, e eu estarei convosco até o fim dos tempos, portanto, para sempre. É o mestre da caridade. É aquele que nos convida a continuarmos adiante, continuarmos além, continuarmos tocando a nossa vida, como se fôssemos músicos, artistas, como se soubéssemos tocar algum tipo de música e de sinfonia. A
continuarmos adiante, continuarmos além, continuarmos tocando a nossa vida, como se fôssemos músicos, artistas, como se soubéssemos tocar algum tipo de música e de sinfonia, como se soubéssemos apresentar alguma obra em especial. E talvez a gente nem desconfie do quanto nós somos capazes. Dizem que havia um grande teatro, e no centro desse teatro iria se apresentar no palco um grande maestro. Esse maestro era um pianista. O público estava reunido esperando o momento da apresentação, e nos camarotes estava uma mãe que havia levado a sua filha pequena para assistir ao grande maestro. Antes que começasse a apresentação, a mãe começou a conversar na volta e a menina se levantou e começou a passear pelo teatro, andando em torno daquele teatro, as cortinas fechadas. A menina chegou próximo de uma porta que dizia proibida a entrada. Ela entrou. Havia uma cortina e a menina se sentou a um piano de cauda, despretensiosamente. Naquele momento que a menina se sentou ao piano, abriram-se as cortinas, apagaram-se as luzes, ligaram-se os refletores. Ela não deu bola. A mãe estava lá apavorada, porque ao invés do maestro estava lá sua filha sentada ao piano. Mas naquele exato instante, por trás dela, entrou o grande maestro Paderewski. É uma história com soro de lenda. E ela começou ingenuamente a tocar um caicai-balão. Ingenuamente um caicai-balão. O maestro viu o público rir. Pediu silêncio, porque ela não viu a entrada do maestro. E foi até ela e disse, para que ela não se assustasse: não para, continua tocando. E com a sua mão esquerda, ele lhe ajudou a fazer uma base do caicai-balão. Com a sua mão direita, ele foi lhe ajudando a tocar um solo. O caicai-balão começou a se ampliar, porque já não era só ela que estava tocando, já tinha um maestro junto com ela. Ela não sabia disso. Mas a música começou a crescer. E em pouco tempo, aquele caicai-balão foi se transformando com a inspiração do maestro que estava junto dela, numa música de improviso. Já não era mais um caicai-balão. Já começou a se transformar numa sinfonia improvisada, que não estava sendo esperado pelo público, que estava quieto. Todos nós nascemos no mundo para tocarmos o nosso caicai-balão. Se nós tocarmos o nosso caicai-balão direito, o maestro virá ao nosso ouvido e dirá: não para, continua tocando. Não importa que o nosso caicai-balão sermos oradores, porque nós oradores só sabemos fazer o nosso caicai-balão. Mas em dado momento da nossa palestra, parece que o maestro chega perto de nós e abre os braços e começa a surgir uma sinfonia de coisas que nós não havíamos pensado. São os maestros da espiritualidade. Mas ele nos diz: não para, continua tocando. Quantas vezes nós pensamos: vou parar de falar, há tanto trabalho. Não. Segue no teu caicai-balão. Se tu é professor, ou profissional da área da saúde, trabalha na periferia, não para, continua tocando. Porque
Porque o grande maestro prefere os professores, prefere os anônimos, prefere os simples, prefere os humildes, prefere aqueles que não têm reconhecimento. Quantas vezes na área da educação, quantas vezes na área do anonimato, nós pensamos, vou desistir. Não para. Continua tocando. O teu improviso pode ser tão belo que merecerá ser registrado como uma obra tua, mas é obra do maestro. Se tu é um trabalhador da casa espírita, trabalha na biblioteca, trabalha na portaria, segue o teu cacai balão. Pode parecer pouco? Talvez eu pudesse estar fazendo alguma coisa mais importante. Não para. Continua tocando. Porque o grande maestro vai abrir os braços por sobre o teu cacai balão da tua obra diária e te transformará num trabalhador anônimo de Jesus. Assim como os 300 trabalhadores anônimos que trabalharam durante a semana inteira para que esse congresso tivesse esse tamanho. Esses aplausos são para eles. Porque os aplausos geralmente quem recebe os aplausos é o palestrante, que leva as glórias. Os maestros não preferem aqueles que aparecem. O grande maestro trabalha com os simples. Ele prefere os humildes. Ele prefere vocês. Foi Ele que nos ensinou que nós temos que trabalhar a simplicidade. Agora, Ele veio nos dizer essa dúvida de se eu devo continuar ou não, é uma dúvida que não cabe nesse momento da humanidade. Nós precisamos continuar fazendo as coisas que nós estamos fazendo de bom. Não para. Continua tocando. As sinfonias surgirão. A regeneração virá. O Evangelho estará no mundo e nos corações. Talvez, eu não sei vocês, mas provavelmente ao encerrarmos esse evento, muitos de vocês hoje possam ter vindo aqui pensando em sair com alguma mensagem, alguma frase. O que eu levo de Gramado agora? De tudo que eu ouvi. Parece que eu estou ouvindo ele dizer aqui do lado. Não para. Continua tocando. Parece que o maestro leu a Joana e virou o zero do lado direito, né? Então, a mensagem assim, desse livro, né, desse estudo, desse momento, do nosso dia a dia, um grupo pequeno, mas é para a gente continuar tocando o nosso Cai-Cai Balão, né? Com simplicidade, devagarzinho, sem grandes pretensões, a não ser a nossa própria evolução e aprendizado e colaborar com os outros. Foi maravilhoso estar com vocês. Semana que vem não acabou a farra. Vamos continuar os estudos, porque nós estamos com pressa, né? E temos que melhorar o nosso Cai-Cai Balão. Depois eu ponho lá no grupo o link dessa palestra, quem quiser assistir, foi muito bacana. E aí, essa menina que estava tocando piano é filha dele. Né? Aí, esse congresso aconteceu de tudo. A gente teve o primeiro congressinho, a gente juntou 50 crianças no congresso, numa área só para as crianças, e inventamos, quem sabe a gente leva a criança para cantar lá na frente. Meu Deus! Eram 5.000 pessoas, gente.
depois que a gente viu o tamanho da ideia que a gente teve. Mas, enfim, provavelmente o maestro estava lá tocando, e agora todo o congresso tem que ter a apresentação das crianças. Então, vamos continuar tocando o nosso Caiabalão. Quer falar, Wene? Diga. Eu quero agradecer. E esse final, meu Deus do céu, foi lindo demais, Vera. Adorei. E nosso NEP está estudando as bem-aventuranças, né? O Sermão do Monte. Nós já estudamos esse livro lá no centro, o ano todinho, o grupo de trabalhadores. E agora vamos estudar o Sermão do Monte, vamos novamente trazer Sérgio Lopes. Foi lindo. Eu quero sim ver essa palestra. Já põe lá no grupo. A palestra, esse livro dele eu achei fantástico, é muito bom, realmente muito legal. Mas então tá. 2 minutinhos só atrasado, viu, Silvia? O que é disciplina? Gratidão, minha querida. Gratidão. Foi lindo, maravilhoso. Gratidão a toda nossa pela parceria de sempre, Vera. E o estudo nós ainda não temos um nome, né? Mas vai ser uma vez por mês ou de valorização à vida. A gente ainda está escolhendo um nome, que a gente não pode parar com essa temática de valorização à vida, saúde mental. A gente tem que sempre estar de olho nessa temática. Então, um abraço a todos, e semana que vem a gente está aí com o Paulo. Uma ótima semana, bom descanso de carnaval. Quem puder estar nas orações para os que estão brincando carnaval, com os obsessores que estão atrás na folia, e para a gente mandar muitas vibrações positivas e manter a elevação a elevação vibratória nesses dias. Certamente. Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Boa noite, pessoal. A todos. Boa noite. Boa noite, queridos. Obrigada mais uma vez. Tchau, tchau.